Bom, pessoal, boa noite a todos. Agradecer a presença de todos aqui, que nós vamos falar um pouco hoje de aquaponia, produção sustentável de hortaliças, produção sustentável de alimentos. A gente fala hortaliça, mas pode ser produzido vários tipos de alimentos, inclusive mudas para outras culturas também que não sejam alimentos. Então, nós convidamos a Jussara para poder estar conversando com a gente, mostrar um pouco do sistema de produção deles. A aquicultura, a aquaponia, cada vez mais, ela vem crescendo, né? A produção vertical de alimentos. Isso vem também a questão da hidroponia. A aquaponia, que é a junção da hidroponia com o cultivo de peixes. Uns dados aí que a gente tem é que as hortaliças produzidas no sistema convencional, que é na propriedade rural, ela tem uma perda aí de 75% da produção. Porque no sistema convencional ela tem vários passos. A hortaliça é produzida no campo, aí tem um atravessador que leva para um centro de distribuição, e daí tem alguns outros passos ali também. Então tem uma perda muito grande de alimentos. Então a aquaponia, a questão da implementação dela na cidade, ela tem várias vantagens, né? E outra coisa também é que tem um cultivo, é um sistema totalmente sustentável, que ela aproveita aí, na parte da hortaliça, se produz com 95% de água a menos. Então, você tem um uso mais adequado da água aí também. Então, hoje entra muito em questão o conceito de fazendas urbanas. Então, nós convidamos hoje aí, nós somos do Instituto Federal Goiano, tem alguns que às vezes, talvez seja a primeira vez que participa com a gente aqui. Nós temos o canal, depois eu vou passar para vocês, Adriano Carvalho Costa, no YouTube, em que vocês podem estar pegando as palestras, a gente já fez lá também, inclusive essa. Temos também um grupo de estudo, que é o NEPEAQUA, que estava agora há pouco aqui, né, no Instagram. Tem um Instagram do grupo, NEPEAQUA IF Goiano. Então, vou passar a palavra aqui para Jussara Sutani, que é secretária, é sócia proprietária na empresa Aquanature, mestranda pelo programa de pós-graduação em Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente, instrutora do Senar de São Paulo, na área e também e realiza cursos de aquaponia. Então, passo a palavra agora para Jussara Sutani, se apresentar de uma forma melhor para vocês aí também, tá bom? Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Todos bem? Tá tranquilo? Isabel, coloca a apresentação. Tá tudo ok. Tá, então vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer o Adriano pelo convite, né? E pela intenção também de espalhar, né, a aquaponia aí pelo Brasil, né? E principalmente iniciando para os alunos, né? Para as pessoas que começam a sua atividade, né? Educacional, a sua atividade universitária, né? Dentro da aquaponia, né? Com o entendimento da aquaponia, que hoje ainda há uma escassez, né? De pesquisas, na parte mais, como falo, de pesquisas mesmo, né? De entender como que funciona o sistema de aquaponia. Então, eu vou falar uma breve história nossa aqui. A gente tem 4 anos de sistema de aquaponia, onde a gente começou a um sistema como produção somente, e depois a gente começou a ver, né, uma deficiência do estudo, uma deficiência de colocar, né, toda a parte de entendimento da técnica, né? E aí foi onde que nós começamos a colocar a Aquanature como empresa no segmento ali no ramo de aquaponia e no mercado de cursos, de palestras. E agora, mais recentemente, a gente também tem a parte estrutural de todos os modelos e toda a parte mais produtos, né, que as pessoas têm dificuldade de encontrar. Então, vamos lá. Se quiser, pode passar, fazendo um favor. Deu certo? Deu sim, deu sim. Eu fiz no PowerPoint, mas
mas acho que foi para vocês em PDF, né? Foi em PDF. Tá. Então vamos lá, bora lá então. Então a aquaponia, né, como todo mundo conhece, é uma modalidade, né, de cultivos de alimento, integra dois cultivos, né, dois produtos. A aquacultura, que é a produção de organismos aquáticos, e de aquáticos nós podemos trabalhar com peixes, camarões, rãs, né? E a produção de hidroponia, como bem o Adriano introduziu para nós aí, a gente pode trabalhar com qualquer alimento, tanto folhosas quanto vegetal, né? Então, tubérculos. Então, a aquaponia, ela é abrangente nisso. E esse sistema, como o Adriano também colocou, é um sistema de recirculação de água, né? Então, por isso que nós temos um ganho, né, muito grande na parte de sustentabilidade. E a gente recircula também os nutrientes, uma vez que, né, produz, né, toda a parte de amônia, que eu vou explicar um pouco mais para frente. Então, ela tem uma oferta contínua de nutriente, que nós pontuamos com um ganho principal, né, de água e principal de nutriente. Por isso que a aquaponia a gente consegue falar que ela tem um principal ganho na sustentabilidade e também na parte mais ecológica, vamos dizer assim. Pode passar, Isabel. Então, como princípio do sistema de aquaponia, a gente tem o primeiro, que é a entrada de amônia no sistema através de ração, respiração dos peixes e as suas fezes. Acredito eu que é o principal alimento do sistema de aquaponia. Em segundo, a gente tem a transformação da amônia, né, em nutrientes pelas bactérias, as bactérias positivas para nós, né, chamadas bactérias nitrificantes. E o terceiro, para fechar esse ciclo, são as plantas, que as suas raízes absorvem, né, os nutrientes e filtram essa água, devolvendo, retornando essa água para o sistema, né, para o tanque dos peixes. Então, a aquaponia tem esses três princípios e nós chamamos de ecossistema. Vamos lá, Isabel. Como o Adriano falou, e a gente tem aqui um dado muito importante para nós, hoje a agricultura, né, principalmente de irrigação, ela gasta aí em torno de 40 a 140 litros por dia em regiões temperadas e tropicais, né? Essa perda é muito grande. Então, a gente diz que a aquaponia, na verdade, não só diz, como já é cientificamente comprovado, a gente trabalha com 7 a 11 litros por dia. Então, você consegue ver uma diferença aí absurda de água. Como o sistema é recirculação, a gente vai perder essa água com o efluente gerado, que são os resíduos sólidos, que a gente expurga, né? Retira do decantador a evaporação, a atmosfera natural, pelo aquecimento, né? Pelo sol, pelo calor, e a absorção das plantas, o que elas absorvem para poder obter o seu crescimento e desenvolvimento. Então, a primeira e grande sacada da aquaponia, a diferença está muito mais na água, né? E principalmente que nós estamos num mundo, né, onde nós poupamos, né? Queremos poupar, porque o nosso recurso natural está escasso, né? Então, a gente consegue ter um ganho muito absurdo dessa água. E a gente vai repor só o que perde, né? Em momento algum, a gente tira toda a água do tanque, né? Toda a água do sistema para repor, como se é na hidroponia, por exemplo. A hidroponia chega a um tempo que você precisa tirar todos os sólidos, toda a água, né, por conta dos nutrientes, que eles se chocam e depois não consegue ter uma boa produtividade. A aquaponia, a gente jamais troca a água toda.
A não ser que teve algum colapso no sistema, né? Enfim, então a gente tem uma ótima economia de água. Vamos lá, Isabel. Apresentando aqui, né, qual é o fluxo de nutriente, né, a interação que o sistema tem. Como citei anteriormente, são ecossistemas, né, que proporcionam um ciclo biológico natural e contínuo. E destacamos sempre a nitrificação promovida pelas bactérias, porque ela vai ser o responsável em converter toda a toxina, né, todo o ciclo do azoto, vamos dizer assim, né, tóxico para os peixes e tão benéfico para nós por conta dos nutrientes. E ela é transformada através de um sistema de filtragem que eu vou explicar posteriormente, mas o nosso carro-chefe dentro do sistema de aquaponia são as bactérias nitrificantes, em dois momentos. A primeira é a conversão da amônia em nitrito pelas bactérias nitrosomonas, e segundo, nitrito para nitrato pelas bactérias Nitrobacter. É claro que se tem N bactérias dentro do sistema, né, de aquaponia e inteiro, não só dentro do biofiltro, mas as duas bactérias principais são essas, transformando, né, a amônia, que é o ciclo, né, mais tóxico para os peixes, em nutriente para as plantas. E aí, as plantas seriam o terceiro ecossistema que envolve o processo, né, absorvendo os nutrientes e filtrando essa água, garantindo uma condição muito boa para os peixes em saúde e em seu crescimento. Então, esses são os principais ecossistemas. E vocês vão ver lá na frente como que funciona e o que nós temos que prestar atenção em cada um deles. Vamos lá? Bom, apresentando aqui muito sucintamente e rapidamente para vocês, o sistema de aquaponia envolve 3 tipos de sistema. O NFT, que são feitos em tubos hidropônicos, como todo mundo conhece. O floating, ou jangada, como um sistema mais internacional. E a cama de cultivo como um sistema caseiro, né? Qual é a diferença desses 3 sistemas? O NFT, eu falaria que é um sistema que me traz um pouco mais de economia. Por exemplo, eu vou competir com o floating. O floating é um sistema muito internacional, muito realizado nas fazendas urbanas de sistemas internacionais. E vogam tanques de água, onde as raízes ficam imersas sempre nessa água e absorvem ali continuamente o seu nutriente. Porém, a gente precisa ter 2 objetivos aqui para conseguir ter um grande ganho, né? Uma grande potência de produção. A primeira é a quantidade de água, né, envolvida no sistema. Como são jangadas, como são tanques, esses tanques poderiam ser de 3 metros de largura por 5 metros, 10 metros, 15 metros, e absurdamente o que você queira de sistema, a não ser que você dê o segundo princípio, o segundo objetivo para o seu crescimento, oxigenação. Então, você tem que ter 2 coisas muito boas no seu sistema, a qualidade de água e uma oxigenação ótima, e eu vou falar para vocês o porquê. O NFT é um sistema bem sucinto, que todo mundo conhece, que envolve lâminas d'água, ou seja, a quantidade de água é muito pouca explorada, né, utilizada no sistema, e as raízes ficam embebecidas, não encharcadas, né, não pode ter encharcadas essa raiz, desculpa, porque pode ter o apodrecimento ou o aparecimento de fungos nas raízes. Para nós, do Brasil, é óbvio que para nós uma economia de água seria mais eficiente para nós como produção. Porém, o sistema de floating, a raiz fica em contato diretamente com os nutrientes.
E aí o crescimento, a produção é muito maior que o NFT, é muito mais eficaz. O ponto negativo do sistema de NFT é que você precisa controlar muito bem essa água, a quantidade de água, o quanto tempo que passa essa água, envolvendo muito bem, porque ali a gente coloca uma oxigenação, também podemos trabalhar com oxigenação em SAMP, em biofiltro, como uma mineralização. Mas a quantidade de oxigênio dissolvida, ela perde percorrendo o sistema inteiro de 6 metros e 12 metros, não garantindo a oxigenação ideal que a raiz precisa e facilitando a absorção do nutriente também. Então, essa é a grande diferença do NFT para o floating. E a produção é a mesma. O que eu produzo no floating, eu produzo no FT, no NFT. O NFT você produz mais folhosas corriqueiramente, mas você pode trabalhar com tomates, morangos, desde que você dê a quantidade, né, a profundidade, eu diria, de perfil, para que essa raiz, né, de crescimento longo, de raiz grande, né, de raiz maior, tenha condição de trabalhar, tem condição de sugar, né, esse nutriente e crescer sem ter nenhuma restrição. O NFT, eu diria que você trabalharia mais com folhosas e seria mais fácil de você ter manusear. Quando você faz a parte de limpeza pós-colheita. Agora, o floating, você tem que ter uma higiene nas placas, as placas são mais caras, de produtos mais caros, e você, porém, você pode ter um policultivo. O tempo que você está ali tendo um peixe, né, dentro do seu tanque de criação, você pode ter no seu tanque de floating, né, na sua jangada, os camarões, e sem necessidade de arraçoá-los, porque eles se alimentam dos restos de ração, dos sólidos mais finos que existem na água, e também com a limpeza das raízes. Então, ali propicia um policultivo, camarão e peixe, e o terceiro produto, os meus vegetais. Então, por isso que o sistema em floating é o mais eficaz em grandes produções. Vamos falar agora da cama de cultivo. É um sistema mais corriqueiro, que você pode colocar em doméstico, né, em escolas, porém, o sistema é difícil de manutenção. E você também trabalha ali com vegetais mais tubérculos, mais vegetais de longo crescimento, mas você pode colocar também em folhosas, normalmente não tem problema. Pode passar, Isabel. Qual é a dinâmica do sistema? A dinâmica envolve o tanque de criação de peixe, um filtro de decantação ou sedimentação e um biofiltro que faz a parte de colonização das bactérias e as folhosas, no caso, a hidroponia, seja ela hidroponia como é o cultivo sem solo, como o Adriano mesmo falou, então poderia ser tanto o NFT, como o floating e como cama de cultivo. Precisa manter esse padrão? É necessário, porque você envolve uma recirculação de água. Eu posso colocar... legal, melhorou. Obrigada. Eu posso colocar algum outro componente aí? Posso. Se eu tenho um sistema de grande porte, eu posso adequar um sistema de decantação seguido de clarificador, de um sistema de clarificador, que é nada mais é que mais um decantador, porém a água fica mais clara, por isso que se dá o nome de clarificador. Depois desse decantador, se eu quiser embutir um biodigestor para trabalhar com resíduo sólido, eu posso embutir nele no expurgo do meu decantador. Então, eu posso trabalhar a favor do meu sistema de como a minha necessidade me bater à porta.
Então, eu posso trabalhar ele com um sistema de filtragem e depois do sistema de filtragem colocar um SAMP para dar o que as bactérias, mais tempo para as bactérias converter a amônia. Posso trabalhar também. Então, isso depende muito do tamanho do sistema. Mas o padrão do sistema, com um bom envolvimento dele, dos ecossistemas, né, que envolve o sistema, se dá em tanque de criação, em decantação, em biofiltro e hidroponia e retorna essa água para os meus tanques dos peixes. Por isso se dá o nome de recirculação, sistema de recirculação de água. Vamos lá? Beleza. Então, como eu falei anteriormente, né? Na minha filtração, eu posso ter ali o meu decantador, sedimentador, eu posso ter o meu sistema de biofiltração, ou eu posso agregar a mineralização desses nutrientes. O que seria? Dentro do meu sistema de biofiltro, eu vou sedimentar cada um para vocês, mas eu vou já aportando para ser mais fácil depois, né, de perguntas e discussões e tudo mais. A mineralização, o que é? Nada mais é que eu embuto uma oxigenação ou dentro do meu sistema de biofiltro ou dentro do meu sistema de sólidos. Nos dois momentos eu estou fazendo mineralização. Se eu colocar mineralização dentro dos meus sólidos, eu vou otimizar os meus sólidos. Vocês vão ver mais para frente que a gente tem, sim, toda a parte de nutriente das plantas. Porém, alguns nutrientes são menos quebrados, né? Menos trabalhados para ser mais fácil a absorção das raízes. Então, eu posso tirar o meu sólido, eu posso acrescentar em outro ambiente, acrescentando oxigenação. Posso quebrar mais ainda os meus sólidos e trabalhar com ele novamente dentro do meu sistema, dando uma condição melhor para as raízes absorver ali melhor as plantas, né, os nutrientes. Pode passar, Isabel. Beleza. Como é que eu trabalho? Todos os meus sólidos do resto de dejeto, do resto de ração e tal. 25% dos alimentos, né, dados, arraçoados, né, aos meus peixes, eles são excretados através dos meus sólidos. E aí? Se eu não tiro esse sólido do meu sistema, o que acontece? Tenho menos disponibilidade de oxigênio por conta da grande matéria orgânica, posso ter entupimento das minhas canalizações, tanto de bomba, quanto de NFT, enfim, tanto os tubos mesmo de entrada e saída de água, as minhas micromangueiras podem entupir, se eu não retirar esses sólidos. Posso ter morte das minhas bactérias? Sempre. Porque se esse sólido me passar para os meus biofiltros, as minhas bactérias com grande matéria orgânica ali, ela não vai trabalhar bem, ela vai ter mais morte do que crescimento, de colônia de bactéria. Posso ter problemas de amônia alta? Posso. Foi amônia aí errado. Posso. Se ter muita matéria orgânica no meu sistema, eu não limpei o meu decantador não foi eficiente para ter os meus resíduos sólidos decantados ao fundo dele e depois retirado na válvula de registro, né? De tirar ali, de fazer o meu expurgo, de fazer o meu descarte. Se eu não fizer isso, eu posso ter uma alta amônia dentro do meu sistema, matar os meus peixes, as minhas bactérias, vocês já viram que também tem uma deficiência nelas. Posso ter fungos e algum outros patógenos? Com certeza, eu posso. Como é que eu faço esse meu decantador? Eu sempre jogo a minha água ou por baixo, no caso, facilitando toda a parte de movimento centrípeto, para que os meus resíduos sólidos se fixam, né? O objetivo ficarem lá decantado, lá no fundo do meu decantador.
Posso trabalhar com um sistema em vórtice? Posso. Trabalhar com um sistema cônico, como eu coloquei aí nas fotos para vocês. Qual é a boa nova desse cônico? Eu posso colocar a minha água para cima, a minha entrada de água para cima, os resíduos sólidos vão ser decantáveis e ser mais facilmente expurgado no meu registro lá embaixo, pela concentração dele. Qual é o meu ganho? Eu tiro mais resíduos sólidos e menos água, né, do meu sistema. E eu propicio a retirada desse resíduo. Eu faço com que todo o resíduo ele seja retirado, que não fique nada, nenhum dejeto ainda lá no meu sistema de decantação. Pode passar. Sistema de biofiltro. Eu preciso ter sempre uma superfície para colonização das minhas bactérias, onde eu ganho minha superfície. Nos meus espaços entre as mídias, na minha área de agregação das mídias. Tem mídias que têm 700 metros cúbicos de área de agregação. Tem mídias que têm 12, tem 15 de área de agregação. A diferença é a alta performance do seu sistema. Quanto eu preciso de litros dessa biomídia para se retirar essa minha amônia do meu sistema. Quanto maior a área de agregação, menor mídia biológica eu vou necessitar, né? Maior área de agregação, maior retirada dessa amônia e melhor desenvolvimento do meu sistema, maior nutrição do meu sistema também. Eu preciso de oxigenação para as minhas bactérias? Preciso. Por quê? Ela, como um ser, né, de vida, precisa ter oxigenação para fazer toda a sua quebra, né, para trabalhar também. Então, eu preciso ter oxigenação dentro do meu biofiltro? Preciso ter dentro do meu biofiltro. Posso mineralizá-lo? Também posso mineralizá-lo. Preciso tampar o meu biofiltro. As bactérias em meio de luz solar, ela tem menos desenvoltura que se estivesse livre de luz solar, que estivesse um ambiente mais escuro. Então, ali o meu filtro é o coração do sistema de aquaponia. Se eu não der a área de agregação suficiente para eu trabalhar com os meus nutrientes, para eu trabalhar com a minha conversão da minha amônia em nitrito em nitrato, eu não tenho os meus nutrientes ideais para as minhas plantas. É um cálculo? Também é um cálculo, principalmente com área de agregação, principalmente com a ração que você vai arraçoar os seus peixes e também a parte de biomassa do seu peixe, o quilo de peixe que você tem adensado dentro do seu tanque. Através disso, a gente vê um cálculo necessário, né, para ter quantos litros de biomídia, né, que eu vou ter dentro do meu sistema biológico. Então, há um envolvimento muito grande entre quantidade de água que eu vou filtrar, quantidade de proteína de ração, quantidade de arraçoamento, quantidade de densidade que eu tenho dentro do meu tanque. Nisso, eu tenho um sistema interessante, né, bom, ideal para ter toda a parte nutricional das minhas plantas. Vamos lá, Isabel. Aí se dá uma parte crucial dentro do sistema de aquaponia, que muita gente ali tem uma dificuldade de entender. É o momento de aparecimento dessas bactérias. Como eu falei anteriormente, precisa se ter uma agregação, uma área de agregação, né, uma colonização de bactéria. Quando é que eu vejo que o meu sistema está ideal? Meu sistema eu vou ver na parte de amônia. Eu vou fazer vou colocar os meus peixes primeiro no meu sistema. Já está ciclado o meu sistema. Eu vou fazer os meus testes de amônia para verificar como é que está a minha amônia.
Nos primeiros 10 a 15 dias, vai subir o meu pico de amônia. A minha amônia, ela vai chegar em 2, em 3. Depois, logo em seguida, nos 15 dias, eu vou ver o meu pico de amônia chegar em declive, ele começar a baixar. Quer dizer que a primeira colônia de bactéria já está agregada nas minhas mídias, de colonização. Quando eu faço o meu segundo teste, que é o nitrito, quando a minha amônia começar a baixar. Quando eu faço o meu nitrato, quando o meu nitrito começar a baixar. Então, isso leva de 20 a 40 dias. Pode passar? Quer dar um tempinho para a pergunta, Adriano? Pode ir? Então, vamos lá. Aí está a equalização do sistema, né, que envolve os três ecossistemas, nitrificante, bactérias nitrificantes, plantas e peixes. Vamos lá? Pode passar? Níveis ideais. Quais são os níveis ideais que você pode ter? Temperatura, oxigênio, pH, amônia. Para ter uma qualidade e qualidade de água, né, e a minha nutrição boa. Pode passar? Qual é a minha monitorização dentro do sistema? Amônia, até que o meu sistema se regularize, eu preciso fazer praticamente diariamente para acompanhar o meu sistema. O meu oxigênio eu preciso, se eu não estou equalizado no meu sistema, arraçoamento diariamente e ali todas as descargas de sedimento, eu diria diariamente, dependendo da densidade. Caso não, eu posso fazer semanalmente, quinzenalmente. Vamos lá? Quais os gargalos da aquaponia? Quais as necessidades que a gente ainda precisa estudar? Pode passar. As plantas, como eu falei para vocês, elas requerem 13 nutrientes essenciais para o seu crescimento e o seu desenvolvimento. A ração, ela é ideal para o crescimento dos peixes. A gente quebra, né, a amônia, mineraliza os resíduos, mas a gente não tem certeza ainda de que fornece todo o nutriente que ele precisa. Qual é a deficiência que eu vou ter? Ferro, cálcio e potássio. O ferro, essencialmente. Os outros dois, corriqueiramente. Mas existem ainda muita necessidade de trabalhar, né, com toda a parte nutricional que precisa ainda para se evitar a deficiência nutricional das plantas. Funcionamento do sistema. Precisa entender ainda a quantidade de biomassa do peixe, essencial exatamente para se evitar ali a deficiência. Por quê? Existe a quantidade certa de arraçoamento, existe a quantidade certa de proteína, né, das minhas rações, e entender se a minha ração é qualificada, né, claro, para os meus peixes, para o crescimento, mas ela é qualificada ali para o meu crescimento das minhas plantas. É um estudo ainda há, né, muita coisa que se estudar. E a quantidade de biomassa, quanto de biomassa vai gerar nutriente para quanto de planta? Existe um cálculo, obviamente, hoje se fala em 1 quilo de peixe nutre a 15 a 20 plantas, ou 1 metro quadrado de planta, no caso de cama de cultivo. Eu preciso ser criterioso nos meus cálculos? Sim, porque se eu tiver um sistema mal dimensionado, eu vou ter uma malnutrição para as minhas plantas não crescem, ela não se desenvolve. A minha área foliar não vai ser interessante, não vai atingir os critérios que a minha produção precisa ter para atingir o mercado. Se eu não propiciar uma qualidade de água, quais são os meus meios componentes de filtração? São ideais?
eles promovem uma boa mineralização dos meus nutrientes, dos meus resíduos sólidos. Então, há ainda de se adaptar muitos componentes para filtragem, decantação, sedimentação, clarificação, a parte de biologia também. Quanto tempo a minha bactéria vai transformar a minha amônia em nutriente? Eu dou o tempo certo? Hoje tem pesquisas que falam que a bactéria ela precisa de 48 horas para transformar a minha amônia em nutriente. Na verdade, são duas condições de quebra. A primeira, amônia nitrito, segundo, nitrito nitrato. Qual é a condição que eu dou para ela conseguir transformar toda a amônia em nutriente? Quais os meus resíduos sólidos? Há muitas questões em mineralização. O que me dá na mineralização? O que eu posso trabalhar com ele? Eu posso ter um biodigestor trabalhando subproduto? Posso. Então, muitos gargalos estão dentro dessas questões. É preciso ter uma dinâmica de recirculação? Hoje se fala em sistema desacoplado, onde você mantém a criação de peixe, um sistema RAS, né? Um sistema de recirculação de criação somente, com um sistema desacoplado para aquaponia. Por quê? Para exatamente eu ter uma qualidade de água maior para os meus peixes, e no caso, se eu tiver que fazer algum defensivo de doenças para os meus peixes, de tentar trabalhar ali qualquer trabalho de fungo, bactéria, infestou dentro do meu tanque de cultivo, eu não vou atingir o meu sistema de filtragem, principalmente para trabalhar a minha amônia para os meus nutrientes. Então, o sistema desacoplado ainda está sendo estudado, mas já é uma realidade em sistemas hoje internacionais. Então, você desacopla, tira a hidroponia, coloca ela de lado, recircula somente a água de hidroponia, diferente da água de recirculação do sistema de criação. Então, eu posso trabalhar essas duas unidades. Uma unidade dentro da hidroponia, o que eu preciso de água é muito pouco para ela, para nutrir as minhas plantas, o quanto eu preciso retirar a minha amônia do meu sistema e oxigenar ele de volta. Então, por isso que hoje se está se falando muito em sistema desacoplado. Há muito que se estudar ainda. Nós não entendemos a aquaponia inteiramente para se falar de olhos fechados e montar um sistema big, mega, enorme e fechar os olhos para o sistema estar funcionando perfeitamente. Pode mandar, Isabel. A deficiência, como eu falei lá para vocês, eu tenho 13 nutrientes essenciais. Tenho deficiência muito de ferro, muito, porque a minha ração, ela não tem ferro, ela tem outras, proteína bruta, outras critérios, né? Mas o meu necessário de ferro ali não tem. Como eu faço, né, o meu suporte? Né? Como é que eu trabalho ali com o meu ferro dentro do meu sistema? Mineralizando, me dá uma condição boa? O meu sistema de aquaponia, quase nenhum sistema de aquaponia hoje não adiciona ferro. Eu não vi hoje um sistema que trabalhe sem adição de ferro, principalmente comercial. Pode-se trabalhar em pequenas escalas, perfeito. Mas em sistema comercial, a adição de ferro é corriqueiramente. Como a adição de cálcio, como a adição de fósforo. No meu sistema, particularmente, eu adiciono ferro, o EDDH, mas nunca adicionei nitrato de cálcio, nenhum tipo de nenhum outro suplemento. Suplementação orgânica, como é que eu posso fazer isso? Qual o subproduto que me dá, né, uma suplementação orgânica fácil? Controle biológico de pragas. Puxa, se eu tenho uma deficiência nutricional, obviamente que eu vou ter, né, a parte de pragas com mais facilidade. Então, eu preciso trabalhar o quê? Produtos biológicos. Quais produtos biológicos é legal
para se trabalhar na aquaponia, visto que nós não usamos nenhum tipo de agrotóxico nele, por isso, ali o ecológico, por isso a sustentabilidade. Pode ir lá. Olha, aí eu queria, não sei se eu posso abrir, o Adriano, eu posso abrir para conversação com o pessoal, que eu queria que eles me dessem uma devolutiva. Pode sim, nós vamos abrir sim, Tá, podemos não, sim. eu quero uma devolutiva aí deles. Olha, num sistema, num comparativo ali, tem 15 dias de crescimento. Vocês diriam que a planta ali com 142 gramas seria uma aquaponia ou um sistema de hidroponia? Ali com 87 gramas, qual que é? Aquaponia ou hidroponia? Né? Então, o que a gente tem hoje, né? O que a gente tem hoje? Por que que a aquaponia ainda tem uma desvantagem de tamanho, de área foliar, né, no sistema de aquaponia, do que na hidroponia, né? Então, isso é uma questão. Qual mineral que está ainda em deficiência para a gente conseguir ter uma área de foliar ali compatível com a hidroponia, por exemplo, ou até um pouco, né, menor, mas a produção de aquaponia, que não se faz nenhum suplemento nutricional químico, sintético, ela cresce em desvantagem à hidroponia, de certo. Vamos lá? Devolutivo, eu falei pro pessoal colocar no chat aí, né? Tá bom, depois eu vejo aqui. Não, mas aí eu te falo, até agora ninguém opinou não. Vamos lá, Ah, pessoal. Vamos chamar 142, quem acha que é hidroponia, escreve aí, e quem acha que é de 87. Opinem aí, fazendo favor, no chat. quer mandar bala, pode mandar. Ah, certeza, Tiago. Certeza. De 87, gramas, ambas estão com 15 dias, tá? Então, 87 é da aquaponia e bombada é hidroponia, com certeza. Vamos lá, Isabel, pode mandar. Suplementação, né? Com chorume, o que a gente pode suplementar com chorume ou não? Suplementação orgânica, eu já falei um pouco. Chorume a gente pode colocar? Tem os nutrientes ideais? Tem. Como é que a gente faz isso? Né? Tem algum tipo de patógeno, né, que vai atrapalhar o meu sistema de aquaponia? Tem. Né? O chorume, dependendo do que, como você tratar ele, tem sim, pode atrapalhar a produtividade dos peixes, o ganho dos peixes. Mas se coloca muito chorume no sistema de aquaponia, principalmente no filtro biológico, quando já dá a carga de nutriente para as plantas, né? Que a bomba geralmente fica acoplada nele ou no seu sangue. Vamos lá, Isabel. Arraçoamento. E os peixes, como é que como eu falei para vocês, a quantidade de adensamento nos meus tanques, como que é, quantidade que pode ter, se eu posso elevar com ganho de oxigenação, se não, se eu preciso trabalhar, qual é, inclusive, o meu cunho ali, a minha produção. Peixes ou planta? Como eu falei para vocês, 1 quilo de peixe faz 15, 20 plantas, né? Então, você tem muito mais plantas do que os peixes, né? Então, aí a gente já se pensa em quantidade de biomassa dentro do meu tanque. Ali na raçoamentos, tem que entender da sua ração, na fase de engorda, crescimento e tudo mais, qualidade de ração. Hoje se faz muitas rações, né? Hoje está tentando suplementar com várias coisas, né, a ração. Mas a gente tem que olhar o quê? Eu preciso de um crescimento do meu peixe. Se não der uma ração qualidade para ele, eu não vou ter uma engorda dele. Eu não tenho uma engorda, eu tenho menos amônia, menos nutriente. É igual a temperatura. Se eu tenho uma temperatura maior, né, um pouquinho mais quente, eu tenho um arraçoamento melhor. Se eu tenho uma temperatura mais fria, eu tenho menos arraçoamento e também desencadeia todo esse processo que eu acabei de falar. Suplementações, como eu falei também,
saúde dos peixes. Monitorar o preventivo na aquaponia sempre melhor do que você reparar algum dano, porque a gente não consegue colocar nenhum medicamento. Tratamento químico para aquaponia não dá certo, por isso que tratamento biológico seria o ideal para a gente pensar quando a gente quer crescer na aquaponia, qual tratamento biológico, tratamento natural que eu posso ter nos meus peixes, né? E espécies resistentes, para que eu não tenha tanto assim doenças, né? Pode mandar. Puxa, obrigada. Espero que eu tenha colaborado, né, com alguma informação a mais. Obrigada pela paciência, né? E aí, estamos aí. Jussara, parabéns pela apresentação. Achei muito didático, viu? Achei muito bacana, estou recebendo aqui no grupo aqui bastante elogio também, né? Vamos à pergunta do pessoal aqui. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Estou falando aqui de Batatais, São Paulo. Eu tenho duas perguntas. Você estava falando do sol, ao bater no filtro, no SAMP, parece que você havia dito que não é legal. É isso mesmo? Entendi. Não entendi, desculpa. O que não pode bater? Odair, escreve no chat. Acho que fica mais fácil, não? Repete a pergunta. Se ela não entender, você escreve no chat. Tá, joia. O sol, ele não pode bater no SAMP? Tá. Não é no SAMP, não é no SAMP, é no filtro biológico. As bactérias, elas trabalham muito bem no escuro. Se a gente tem luminosidade, pro biofiltro, onde se agrega as bactérias, não que ela não vá funcionar, ela vai funcionar, ela vai degradar a amônia, mas com menos produtividade do que se ela tivesse um lugarzinho reservadinho para ela, livre de luz solar. Essa informação eu não tive e também não dei muita atenção, porque faz 3 anos que eu estou com aquaponia, mas a amônia, ela não sobe, porém o nitrito fica muito alto, então pode ser que seja por causa do sol? Não, aí pode ser que tenha algum problema a mais no sistema do senhor. Precisa ver a qualidade de água, se a quantidade de mídias biológicas para agregação de bactéria é suficiente, né? Precisa saber outros diagnósticos, quanto que tem de litro de tanque no tanque do senhor, quanto que tem de biomassa, quanto que tem de mídias. Então, precisa saber o que tem. E outra, o nitrito, ele pode estar alto. Quem vai absorver esse nitrito vai ser a Nitrobacter. O que ele pode baixar por conta da absorção dessas plantas. Agora, precisa ver um teste de nitrato do senhor. Se esse nitrato do senhor também estiver alto, quer dizer que só pode colocar as plantas aí tranquilamente que tem nutrição suficiente para elas. Agora, se o seu nitrato não estiver ideal, não estiver alto também, ou não estiver aparecendo no seu sistema, algum problema está assim. Pode ser que o seu filtro biológico esteja com problema assim. Matéria orgânica, a quantidade de mídias não está ideal, mas precisa fazer um diagnóstico. Então, não tem nada a ver com o sol, nesse caso. No seu caso, não. Não é que ela não vai funcionar. Ela vai funcionar, sim. Mas ela funciona com deficiência. Ela pode ter com alguma deficiência. Ela não funcionaria 100% como se ela estivesse ali num lugar mais reservado para ela, livre de luz solar. Fechadinho, tampadinho. Então, eu preciso rever isso aí. Vou tentar tampar um pouco, minimizar o sol. Pronto, já ajuda. Aí o senhor faz o teste. Faz o teste. A pesquisa é a melhor. Faz o teste, faz o sistema, tampa. Se quiser pintar de preto, passar alguma coisa escura em volta para essa luminosidade não entrar, aí o senhor vê de novo se a amônia ou se o seu nitrito ainda está alto. Aí a gente parte para outras coisas, né? Tá.
Outra pergunta, no caso do churume, é ideal colocar na linha das plantas ou eu posso colocar lá no filtro, no SAMP? Ó, o senhor pode colocar em duas opções, ou direto no SAMP, que vai estar lá a bomba do senhor, mandando direto para o seu sistema de hidroponia, ou o senhor pode fazer a adição dela foliar, borrifar ela direto nas folhagens, direto na folha. Isso vai dar um potencial de crescimento para elas também. E também, o chorume é um pesticida orgânico. Aí você já mata 2 coelhos numa caixa dada só. Ah, é? O churume? Sim, o chorume, o chorume. Eu posso jogar direto na folha da planta? O senhor pode borrifar, sabe aquele borrifadorzinho? O senhor Sim, pode sim. borrifar direto na planta. É claro que o senhor vai fazer a adição de água, não coloca ele direto, porque ele é muito concentrado. Dilui uma parte de água para uma parte de chorume para 10 de água. Aí fica mais legal, aí o senhor borrifa. Eu faço mais ou menos 1 litro de chorume para 5 de água. Tudo bem, então daí, tranquilo, não tem problema. O senhor pode, pega essa água aí diluída e borrifa nas plantas. Ah, A tripes vão melhorar, o pulgão vai melhorar. Então. Oh, legal pela apresentação aí, viu? Obrigada, valeu. Bom, o pessoal está perguntando aí, na verdade o Thiago perguntou se a apresentação vai ser disponibilizada. Vai estar nesse canal que a gente fez aqui, tem outros materiais, ainda está faltando outros para a gente disponibilizar também. Então, quem tiver interesse, nós estamos colocando essas aulas especiais lá, tá bom? O Thiago Santos Borges perguntou. Aqui, ó, só colocar Adriano Carvalho Costa no YouTube que vai aparecer lá, tá bom? Vamos para a próxima aqui que está escrita. Em NFT, se a água for contínua, pode causar podridão das raízes, certo? Pode sim. Tem lugares que é muito quente. O quente ali aquece a água. Aquece a água, a relação de aparecimento de fungos e bactérias é bem maior. Então, a água passando contínua, se você não tiver também ali, como NFT, apesar do sistema ser inteiro, né, integrado, né, nos 3 ecossistemas, a piscicultura, a gente obedece toda a parte de piscicultura, a aquaponia, a hidroponia, a gente obedece a parte de hidroponia. Cada cano desse, cada perfil desse tem que levar em torno de 1,5 litro a 2 litros para as suas plantas, não mais, não menos. Mas eu posso também afogar minhas raízes, né? Então, aí eu tenho uma condição menor de absorção delas. E se eu tiver uma água menor, que o ideal, eu posso ter uma condição de nutriente menor que o ideal também. Então, tudo é técnica, toda tem relação, toda tem correlação. Fluxo contínuo é ideal, mas você tem que ter um sistema equalizado 100%, uma oxigenação legal, porque a raiz precisa respirar, né? As raízes respiram também como as folhas, né? Não é só as raízes, não são só as folhas. Bom, aí a pergunta aqui, no floating, as raízes não precisam de respirar? Tem oxigenação, lembra que eu falei que no floating tem uma oxigenação monstruosa exatamente para isso, para também as raízes absorver o oxigênio dissolvido na água. Para diminuição de sólidos, podes colocar brachonetas que essas consumirão. Pode sim. Também se coloca, eu já fiz esse experimento. Eu já coloquei camarões, sabe o pitu? Camarões dentro. Ele vai me limpar todos os meus resíduos dentro. Só que aí, lembra que eu falei lá que os meus nutrientes podem estar retidos nos meus sólidos, né? Então, aí você escolhe. Se eu tenho o meu sistema equalizado, sem deficiência nenhuma, eu posso dar fim no meu resíduo sólido, branconeta, posso colocar pitu, beleza. Se eu ter deficiência e eu quiser trabalhar com biodigestor, posso também.
Se eu quiser trabalhar com mineralização dos meus sólidos e fazer um subproduto, uma mineralização com uma quebra maior de nutrientes, posso também. Então, a aquaponia, como eu falei, os gargalos, tem muita coisa a se pesquisar, muita coisa que se trabalhar e muita coisa que se melhorar. Mas pode, tudo pode. A única coisa que você não pode é não obedecer o padrão que eu falei da dinâmica de água, e você precisa manter o seu filtro, o coração do seu sistema muito legal, muito funcionante, senão ela não vai ter um problema, né? Não vai ter nutriente. Quais espécies nativas são mais indicadas? Pergunta do Thiago Santos. Tiago, a tilápia é o carro-chefe da aquaponia, não tem como. Por quê? Ela tem uma alimentação ótima, uma conversão alimentar legal pra caramba, e ela dejeta muito, né? Ela tem muitos dejetos. Então, você tem que ter uma qualidade de água legal. E outra, você tem uma aceitação de mercado muito grande. Mas o que vem atrás? O que vem atrás da tilápia? Pangáceos. Pangáceos tem respiração dentro da água e respiração pulmonar, que te dá menos oxigênio, menos trabalho com oxigenação na sua água. E ele tem um ganho de biomassa muito top, muito legal. Então, se você trabalhar com ele, você trabalha uma densidade mínima para aquaponia dentro da tilápia e uma máxima para pangáceos. O que vem atrás de pangáceos? Os ornamentais, as carpas, né? Por quê? Porque aí é um ganho visual, né? Você pode fazer várias coisas, camarão, e assim vai, mas hoje é a tilápia, sem dúvida. Lambari. Lambari pode trabalhar, porém, ele não tem uma biomassa ideal. Você precisaria de uma quantidade muito absurda para conseguir trabalhar, né, com uma quantidade ideal de amônia para gerar nutriente. Bom, uma pergunta aqui: sistema mais indicado para tilápia, apenas e pacu? Eu imagino que é o sistema mais indicado nesses três aí que você citou, né? É NFT. Imagino que... NFT, sem dúvida. NFT para produção. A gente sempre pensa assim, qual a produção que eu quero ter? A produção de folhosas, larga escala, NFT. A produção de vegetal, produção cama de cultivo, né? Domiciliar, educacional, cama de cultivo. Né? Bom, Negrão comentou aqui, ó: eu poderia trabalhar, ao invés de cama de hidropônica tradicional, utilizar horta suspensa, no caso de alface, com 10 centímetros de altura de terra, daí você coloca a terra, faz o papel do filtro biológico, convertendo a amônia em nitrito e nitrato. Foi só um comentário. Olha, Negrão, pesquisa-se, né? Joga isso para a sua pesquisa. Pode, ela não vai retornar essa água para o seu sistema, né? Seria um sistema aí de sisteminha, que a gente fala, sisteminha Embrapa. Mas pode, né? Tanto a decondição de água para o seu peixe e decondição de crescimento para a sua planta. Pergunta do Patrick: como controlar pulgões? Aí eu estendo assim: controle biológico, como poderia ser feito para aquaponia? Que tem os dois, peixe e planta. A aquaponia a gente controla pulgão com chorume, vamos falar, produtos biológicos, com fungos, produtos através de fungos. Pode trabalhar tem uma receita legal também, que depois eu posso mandar para vocês, aí disponibilizar também. Lembrando, Adriano, tem o nosso canal lá, se o pessoal quiser entrar no nosso canal, eu posso colocar todos os materiais embaixo lá do nosso canal, das descrições, e aí é mais fácil pegar lá. Mas tem várias receitinhas ideais, legais para tripes. Tem uma receitinha que eu estou fazendo agora, que são belvérias, são fungos, né, através de belvérias, com melaço de cana, top também. E você também vai trabalhar a pulgão, vai trabalhar a tripes, mas tem várias receitas que você pode trabalhar. E as joaninhas, né? A famosa joaninha. Aqui a pergunta: o pangaço é igual ao bagre? Tem respiração pulmonar?
Aí é uma pergunta que aí eu não consigo te falar, porque o bagre eu quase não trabalho com ele. Então eu vou poder pesquisar e depois eu falo para ti. Então aí eu não tenho experiência com o bagre. Agora, o pirarucu já é, né? O pirarucu já é um peixe top pra caramba em lugares quentes, né? Que também tem respiração pulmonar e aí você pode trabalhar. Acho que o bagre não tenho essa informação. Bom, deixa eu ver agora aqui mais perguntas. Deixa eu ver aqui mais. Acho que as perguntas. Pessoal, pode escrevendo aí também. Agora, umas perguntas aqui que eu separei. Sara, vamos lá, vamos falar do NFT. Do NFT, como que é o kit de produção? Vamos falar para poder manter uma família, por exemplo, qual o tamanho do decantador, biofiltro? Você poderia passar uma receita? Pessoal, ó, tem que ter o decantador, biofiltro, tamanho tal, tal. Então, a receita é a parte de cálculos e dimensionamento, né? O quanto eu tenho de tanque de água, eu tenho que entender que o meu tanque de água, o meu tanque de criação de peixe, ela precisa passar inteiramente em 1 hora para o meu filtro de sedimentação e meu filtro de biológico, senão vai ter amônia dentro do meu tanque. Então, como é que eu faço esse cálculo? A quantidade do meu tanque, eu divido ele por 60, né? Que seriam os minutos em hora. Aí eu vou ter a quantidade dos meus filtros biológicos. O meu SAMP eu trabalho ele com NFT. Qual a quantidade de água que eu vou trabalhar no meu NFT? Aí eu divido por hora e faço vezes no tempo. Eu tenho um vídeo que depois eu tenho que disponibilizar, exatamente mostrando o cálculo legal, exatamente para vocês. Mas, como eu falei antes, a gente obedece ao critério de piscicultura. Eu preciso retirar a minha amônia, porque é o meu sistema de recirculação, toda do meu tanque, porque senão vai sobrar, assim como os dejetos, senão vai sobrar matéria orgânica. Eu preciso passar ela em 1 hora. Também eu trabalho 100% para as minhas bombas, né? Eu tenho um tanque de 500 litros, a minha bomba tem que ter 100%, 200%. Se eu quiser pecar positivo, 300% maior que a quantidade do meu tanque. Tá? É uma regrinha que a gente sempre faz. Jussara, pensando aí, você citou 1 quilo de peixe para 10 plantas, né? Isso pensando aí na recomendação de 15 plantas. 15 alface, né, no caso. Isso porque a gente tem uma relação da quantidade de biomassa com a quantidade de ração fornecida, né? Isso está ligado, queria que você destacasse um pouquinho, pessoal, isso aí. Perfeito. A quantidade de... primeiro, qual é a minha interação com a amônia dentro do meu biofiltro? Eu tenho as minhas bactérias. Então, quanto maior quantidade de biomassa que eu tenho dentro do meu sistema, maior liberação pela respiração, dejetos, né, eu tenho de amônia. E a minha ração também vai me dar isso, né, em porcentagem de proteína e dejetos transformada pela conversão alimentar. Então, a gente sempre faz a quantidade de quilos de peixe, quanto que eu tenho de quilos de peixe, para a quantidade de ração, para a quantidade de proteína e tudo mais, para a gente conseguir ter uma boa correlação. Isso, todos são os cálculos de dimensionamento. São todos cálculos de dimensionamento que tem essa chave aí, essa base. Jussara, qual é a quantidade de peixe que vocês estão usando, por exemplo, por metro cúbico para determinada hortaliça? Não, a gente obedece piscicultura. A gente trabalha de 30 a 35 quilos por metro cúbico, se eu tiver uma boa condição de oxigenação. Senão, eu vou baixar isso. Vou baixar para 20, para 30 quilos. Se eu tiver uma boa condição, uma boa qualidade de água. Querendo ou não, se eu não tiver isso, eu vou diminuir a minha biomassa. Tudo, como eu falei, a gente vai obedecer a piscicultura. Tudo a gente vai obedecer hidroponia. A gente só vai fazer a junção através do coração, que é as bactérias, né, nitrificantes. Bom, em questão de suplementação aí de nutrientes para a planta.
Você já observou alguns efeitos negativos ou positivos no peixe? Através do ferro. Sim, a oxigenação é menor, a turbidez atrapalha, né? Atrapalha o desenvolvimento dos peixes, então o ferro atrapalha sim. Por isso que hoje a gente testa o sistema desacoplado, porque aí essa água de ferro, né, essa água, principalmente quando a gente trabalha com EDTPH, EDDH, a gente não trabalha com DTPA. DTPA não suja a água, EDDH suja. Então, se a gente trabalha com ela, a turbidez vai ser menor, a oxigenação também. E aí eu já observei no ferro, quando a gente coloca adição de ferro. Os outros minerais eu nunca suplementei. Não fiz nenhum teste com nenhum suplemento de cálcio, nitrato de cálcio, nada. A única coisa que eu coloco no meu sistema é ferro. Principalmente quando o sistema é em grande escala, não tem jeito. Bom, nós estamos com um projeto de aquaponia no Instituto Federal Goiano, um projeto aprovado pela FAPEG, escrito aí pela equipe aí da irrigação, coordenada aí pelo professor Marconi, e nós fizemos alguns pilotos colocando aí solução nutritiva e colocando peixe e sem solução nutritiva só o peixe. O que eu observei visualmente, como era um piloto? Os peixes que receberam, que estavam no sistema com solução nutritiva, eles cresceram menos a solução nutritiva para nutrir a planta. Então, o dejeto do peixe ia ser uma suplementação para a planta. Os peixes cresceram menos e estavam escuros, um sinal aí de algum distúrbio fisiológico. Por isso que eu perguntei. Então, a solução nutritiva que era usada na hidroponia foi usada na aquaponia, mas nós vimos reflexos negativos. Como o projeto já tinha que começar, a gente não usou a solução nutritiva, foi só um piloto para ver se daria certo o nosso modelo. E aí nós estamos trabalhando sem a solução nutritiva, e lógico, estamos ajustando bastante coisas ainda. Eu ia separar algumas fotos, onde a gente vê que a densidade, ela afeta diretamente no produto final. Nós temos fotos, depois vocês entrem aí no canal, vou fazer alguns vídeos de alfaces produzidas com diferente densidade de peixe. Ela vai da variação verde claro até a variação verde escura. A verde escura quer dizer que é uma planta bem mais nutrida, né? Sim, sim. E o que o Sara comentou sobre questão de iluminação é importantíssimo controlar e até a altura dessa iluminação em relação à planta. Se você colocar muito rente à planta, pode ser que não resolva essa iluminação, o sombrite. Na verdade, fazendo um adendo aí, falando já de estufa, o Adriano, a gente trabalha com os telados, né, em sombrite. Por que que uma estufa alta prospera, né, melhor? Pela circulação de ar. Você tem maior circulação de ar, tirando o ar quente, trocando o ar quente pelo ar mais fresco, né? Aí você tem uma condição de absorção de planta melhor. Você aquece menos a água por conta de circulação. Então, uma estufa alta em relação a uma estufa baixa é maior produtividade. O sombrite tem relações enormes com sombrite. Sombrite termorrefletor, sombrite vermelho, sombrite preto, também tem muita diferença em quantidade de produção. Muita diferença. Nós vimos isso aí claramente, quando a gente não usou sombrite, a planta ela não conseguia absorver os nutrientes da água, né? É lógico que tem outros efeitos também, mas quando cobriu a área, a gente viu um efeito aí bem significativo. É uma pergunta aqui da Thelma, ela está perguntando para a região de Caiapônia. Caiapônia, o Jussara, só te explicar da região, ela quer saber qual que é a espécie de peixe mais indicada. É o oeste goiano, a região quente. Certo. Ali você pode trabalhar com qualquer tipo de peixe, desde que não seja nenhum tipo de peixe que infira, né, nas regras de cada estado. Lembrando que cada estado, né, tem regras aí que pode ou não cultivar. Qualquer peixe com ambiente quente vai produzir, né? Vai produzir mais ejetos, vai comer mais ejetos, vai comer mais, vai produzir mais ejetos. Então, qualquer tipo de peixe. Agora, em ambiente quente, pirarucu, né? É o ideal.
também porque ele tem uma bela de uma carga, e eu nunca vi um sistema de aquaponia dominado em larga escala com pirarucu. Tá? Então, já seria uma dica aí para se trabalhar se tem mercado. Lembrando, agora encaixando já uma coisa, na outra, a região, claro que você tem que entender qual é a região de produção, mas o que você também tem que levar em conta é o seu mercado. Não adianta você trabalhar um peixe, que tá, uma hortaliça que vai envolver melhor no sistema, se você tem um mercado saturado, né? Ou se você tem um mercado deficiente, que não compre, que não tenha o costume. Aqui eu estou em Araraquara. Agora está se chegando alguma coisa de tilápia, mas o pessoal come carne, o pessoal faz churrasco, o pessoal não quer peixe. Aqui a gente trabalha com folhosas. O meu peixe eu fico só para alimentar as minhas folhas. Aqui, os peixes aqui, tem um mercado vasto? Tem, precisa explorar. Então, se você quer montar o sistema de aquaponia, técnica e estudo de mercado. Professora Luciana Esperangelo está perguntando se no floating os peixes ficam em tanques separados das bandejas. Sempre, sempre. Você não pode colocar o peixe embaixo da sua jangada, porque vai comer tudo sua raiz. Então, depende, aquela dinâmica de sistema que eu fiz, tanque, criação, vai obedecer para todo e qualquer sistema. A diferença do floating é a jangada, né? É o tanque de água, oxigenação. E o que você pode colocar, o que eu falei na palestra, são os camarões, que vai fazer a limpeza. Não vai comer, você vai colocar uma tilápia lá, ela vai detonar as suas raízes, né? Bom, pergunta aqui do Denis, é colocado as plantas no sistema após a diminuição do nitrito? Isso, exatamente isso com a maturação do sistema. Quando eu estou vendo que o meu nitrito está baixando, quer dizer que a minha colônia Nitrobacter está adentrando ao meu sistema e ela está convertendo o nitrito em nitrato. Então, quando eu baixar o meu nitrito, é a hora de colocar as minhas plantas. Isso se dá aos 35 a 40 dias, mais ou menos, de maturação. Paulo Vitor está perguntando se tem alguma literatura sobre influência da solução nutritiva. Imagino que para o peixe, né? Sim, sim, sim. Pode ser que tenha, sim. Eu preciso dar uma pesquisada. Pode ser que tenha, sim. Eu nunca me atentei a isso, mas pode ser que sim. Pode ser que tenha, sim. Algo pesquisado. Lembrando que as pesquisas hoje, agora que está começando a se trabalhar, né? Mas antigamente não se tinha nada. Então, agora que está surgindo critérios, né? Sobre deficiência, sobre suplementação. O ideal, o meu sonho de consumo para aquaponia é ideal não suplementar. Eu trabalhar com subprodutos orgânicos, eu trabalhar ali com uma gama de mineralização, né? Um retorno nessa mineralização, para conseguir não suplementar. É o ideal. A gente quer chegar ao rumo do ecológico, né? A gente quer chegar, quiçá, né? Vou colocar entre aspas aqui, ao orgânico, né? Ou colocar um selo para nós de aquaponia e trabalhar com saúde. Por isso que a aquaponia veio. Agora, se você fizer aquaponia e bombar com suplemento, nitrato, não adianta fazer hidroponia, poxa. Né? Esse é o meu ver. Eu sou um pouco criteriosa, talvez até um pouco ignorante, porque eu fui para o mundo da aquaponia querendo saúde e querendo meio ambiente. Então, eu vou estudar o que eu puder estudar para transformar a minha aquaponia muito mais sustentável, ideal para a saúde humana. Se eu tiver que suplementar ainda a minha aquaponia e entregar o meu produto bombado, né, o meu produto maior do que o convencional, vamos dizer assim, né, com gamas de agrotóxicos e tal, eu não vou trabalhar com aquaponia, né? Então, o ideal mesmo é você não suplementar, você trabalhar com o que você tem no seu sistema. Bom, a Samira perguntou se tem alguma espécie que não é adequada para aquaponia. Desconheço. Todo e qualquer
animal aquático que elimine amônia é passível de se trabalhar em aquaponia. Eu já vi sistemas de aquaponia com rã, né? Eu já vi sistemas ali com camarão que é absurdo. Então, toda e qualquer espécie que me elimine amônia é a porta aberta para as bactérias nitrificantes transformá-lo, né, no ciclo do nitrogênio e transformá-lo em nutrientes. Bom, então, se teve alguma... Lara perguntou, quando as folhas da alface nas pontas adquirem uma coloração escura, há falta de nutrientes? Aí precisa ver, né? Precisa ver a condição. Tem uma regrinha aí que eu mandei dentro da palestra que dá para ver a condição de deficiência. Aí você tem que olhar duas coisas. Você tem que olhar a deficiência. Cada nutriente, cada mineral, ele é sugestivo de crescimento para a sua planta, né? Ele ajuda no crescimento da sua planta. Do contrário, ele provoca uma deficiência, um coloramento das plantas, as plantas com aspecto diferente de cada mineral. Há de se estudar, precisa se estudar. E também as pragas e também fungos também podem provocar anomalias nas plantas, né, nas folhas. Então, precisa ter um critério. A tríplice é quase que certa, que deixa ela pálida, que deixa ela suga, né, a seiva. Então, ela deixa com uma coloração bem fraca. Então, precisa. Fungos também ajuda na coloração. Alguma coisa, ou pode ser também nutriente que está em carga, em grande carga do que o natural, né? Então precisa ter, né, ali, olhar, visualizar e saber o que está acontecendo lá, né? Precisa ver, assim, a gente não consegue, né? Não consigo dar um diagnóstico sem ver a planta, né? Não tem como. Um comentário para fazer aqui, Jussara. Eu acho que a aquaponia está se tornando como vamos falar, o peixe ornamental. Quem gosta, quem busca produtos mais, ou seja, está adquirindo, tem o seu apelo sustentável, e muita gente apaixona pela aquaponia quando visita uma, né? E às vezes faz até um módulo em casa pequeno, começa a criar um peixe pet, vamos falar, é um peixe que se consome, mas é um mercado que cada vez cresce mais. Inclusive a Jussara, na empresa dela, ela tem módulos que pode ser colocado até em apartamentos, né? Eu já vi. Então, uma coisa que vem crescendo bastante. E a gente tem um sistema lá que são 18 módulos. Toda vez que a gente leva um pessoal, muita gente sai de lá encantado, né, na aquaponia. Então, tem esse apelo e vai crescer muito. Tem um encantamento, né? Um encantamento. Principalmente quando você trabalha com dois produtos em simultâneo e provocando uma saúde, né? E trabalhando com a parte de meio ambiente. Você não faz eutrofização em rios, né? Você não devolve toda a carga de resíduo em rios, né? Então, a aquaponia, não tem como. Eu, quando vi a aquaponia na primeira vez, eu trabalhava como fisioterapeuta ainda, porque é a minha área de formação em graduação. Enquanto eu não debulhei em cima do sistema de aquaponia, eu não sosseguei. E eu ainda não sossego, mais que neurologia, que era a minha área. Então, eu me encantei. Então, não tem como. Eu já tive clientes de consultoria médico, né, trabalhando ainda na medicina, estudando aquaponia para se ter uma qualidade de vida. Olha só, poxa vida. Eu tive uma qualidade de vida muito melhor quando saí do hospital, né? Então, a gente agrega produtos, a gente agrega dois produtos, né? Peixe e planta, agrega psicologia, agrega educacional absurdo, porque é química, física, vixe, é uma ecologia, meio ambiente, né? Várias. Então, não tem como não se encantar. Não tem, é impossível, né? Impossível você não sair encantado. Outra coisa que pode ser feita também, né? Acho que você falou, só ressaltando, ainda gera o resíduo sólido do peixe que pode ser usado aí para humus, fazer o chorume e plantar, fazer cultivo aí. Imagino que você pode curtir e vender como vamos falar, floricultura como adubo.
né? Sim, eu tenho procura disso aqui em Araraquara. Eu tenho procura desse subproduto para ser um adubo, sim, forte no critério de irrigação, né? De frutíferas, de plantas ornamentais, orquídeas e tudo mais. A aquaponia tem muitos, mas muitos lugares ao sol. Tem desde cooperativa, desde sementes para hidroponia, no caso nosso, tanto a levinagem, né, tanto melhoramento genético, quanto subprodutos, subproduto para tanto suplementar, fazer uma hidroponia orgânica. A hidroponia orgânica da convencional, que eu digo mesmo, é através do resíduo dos peixes, né, transformado em mineralização. Então, assim, você tem uma gama de coisas a se trabalhar. Pesticida orgânico, através do subproduto do resíduo dos peixes, metano, através do biodigestor, através dos resíduos dos peixes. E aí vai, né? E aí tem trocentas coisas, milhares de coisas a se trabalhar, sim. Muitas portas abertas. Eu trabalho hoje com um sistema dentro da Aquanature, falando um pouco da empresa. A gente tem módulos de sistemas de aquaponia. E o módulo de 42 plantas é para segurança alimentar. Eu desenhei um projeto para segurança alimentar, para família de baixa renda que consiga, com menos de R$ 5 no mês, para raçoar o meu peixe, eu consigo ter a minha proteína e o meu alface para comer. Poxa, olha que maravilhoso. Então, assim, né, ali, qualquer casa que você tem, eu já vi cliente que tinha problema psicológico, problema de depressão. Eu vou colocar um sistema no fundo da minha casa ali, vou cuidar dos meus peixes e tenho uma qualidade de vida melhor, o tempo passa mais aliviado. Então, nossa, tem várias coisas, né? Complementando também, né, o Jussara, você pode cultivar mais de uma espécie ao mesmo tempo de planta, né, e de peixe também. É uma coisa que te dá uma versatilidade grande. E, assim, eu não procurei trabalho científico, mas, de acordo com os colegas aqui de trabalho, é possível fazer muda de mamão, alguma coisa, mamão não, de banana, produzir também nesse sistema NFT. Mandamos um projeto para Cargill, para produção hortifruti florestal. Onde que entra o florestal? Produção de muda, de eucalipto. Se Sim. Vai ser aceito, eu não sei. E daqui uns dias entra na floricultura também, até ter abelha dentro do sistema. Eu não vi ainda, veio a ideia agora. E flor, por que não cultivar flor em sistema aquapônico? Eu já tenho uma experiência. Já tenho uma experiência com flor, já. Então, experiência com flor. Não, ela vai muito bem, não tenho o que falar. Ela vai muito bem. É claro que a qualidade de água, que a questão de água bem diferente das hortaliças, você precisa ter um pouco mais de critério para isso. E também eu tive cliente com cana dentro do sistema de cama de cultivo. Com cana, com bananeira, com tudo quanto é fruta. A gente já fez experiência com algumas frutas, com manga. Estou crescendo lá manga no sistema. Então, dá para fazer várias coisas, né? Dá assim. É claro que você precisa ter o critério, como eu falei lá na palestra. Lá na aula, você tem que entender exatamente o que me pede a minha raiz. Né? Minha raiz um pouco mais espaçada, eu preciso de uma cama de cultivo um pouco mais alta, né? Eu não consigo ter critério também de quantidade de nutriente, porque os frutos absorvem muito mais nutriente do que as folhosas, por conta de floração, por conta dos frutos, né, mesmo. Então, tem uma bela de uma cartada, né, os frutos dentro da aquaponia. Bom, pessoal, então eu acho que não tem mais perguntas. Se alguém tiver, coloca aí. Eu vou agradecendo aí a todos pela participação, tá? Tá aí captando um pouquinho de conhecimento, um tema muito relevante. Eu vejo que é um caminho sem volta, a produção sustentável, né? E a questão da verticalização da produção. Ninguém quer trabalhar agachado hoje, mexendo com horta, e quer trabalhar em pé, a melhor qualidade de vida, né? Isso gera valor para as pessoas, né, que estão operando.
melhora a qualidade de vida de quem está trabalhando também. Um trabalho bem mais tranquilo. Eu gostaria também de falar para vocês, divulgar o grupo nosso, o NEP Aqua, é um núcleo aí gerido pelos alunos do Instituto Federal Goiano. Falar que amanhã nós teremos também uma palestra com a Adriana sobre produção de peixes em bioflocos, um caso de sucesso no México. Ela é produtora, empreendedora e docente também. Isabel, passa o canal aí, fazendo favor, falar a última vez o canal. Quem quiser pegar o material, nós vamos deixar no canal depois também. A Jussara já me pediu baixo e eu acabo esquecendo de mandar. É muito corrido. Eu acho que dá para baixar por aqui também, não sei se melhora muito a qualidade. Bom, o canal está aí para quem quiser participar, pegar e curtir. Vou deixar o contato, se a Jussara permitir, na descrição também dos contatos da Jussara. Falar também que o Instituto Federal Goiano está aberto a parcerias na área de agricultura aí, o Campos Rio Verde. Eu que trabalho com agricultura aqui, nós temos um sistema aquapônico, em parceria aí com o pessoal da irrigação, professor Marconi, Leonardo e Fred, e que mais? E que nós temos um programa de mestrado em zootecnia aqui no Instituto Federal Goiano, e eu também oriento em Goiânia, no programa da UFG, na zootecnia, no mestrado e doutorado, sou um colaborador. Bom, então, agradeço a todos, passo agora para a Jussara, agradeço muito você, parabéns, mostra que é uma pessoa que faz o que gosta mesmo, mostrou isso para a gente, né, na apresentação, e parabéns pela didática também, foi muito boa a sua apresentação. Tá bom? Obrigada, Adriano. De novo, obrigada pela oportunidade. Acho que a gente tem muitas portas abertas, né, e ainda que se abrir. Né? A aquaponia, eu comecei num tempo muito fechado e hoje está se abrindo cada vez mais. Sorte é nossa e que as portas se abram, né, cada vez mais para o mundo da aquaponia por conta da sustentabilidade, meio ambiente, né? Deixando já ali o nosso canal também, a gente tem canal no YouTube, né, Aquanature, onde a gente dá dicas de aquaponia, tem os nossos sites, tem os nossos contatos que o Adriano vai disponibilizar, a gente tem os módulos de aquaponia com apostilas, com a parte dos módulos e manual de montagem no passo a passo, já com dimensionamento, quantidade de biofiltro, quantidade de mídias, tudo já meio que caminho andado, né, para ser mais fácil para todo mundo conseguir aderir à aquaponia aí. E eu estou à disposição a qualquer pessoa que vier entrar em contato conosco, em qualquer movimento, eu sempre estou disponível, sempre estou de porta aberta, porque o que eu mais quero é ver a aquaponia crescer, independente da empresa, independente da Jussara, mas eu quero a aquaponia cresça mundialmente e no Brasil, né, porque a gente precisa ganhar ganhar o meio ambiente, não tem como. A gente não pode ficar mais de braços fechados, né, braços curvados, né, e a gente precisa ganhar o meio ambiente, não tem como. Bom, então, boa noite a todos e muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.